Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia. Hoje nós temos aqui um review muito especial. Vou estar falando aqui um pouco de uma coleção, de um comentário sobre o Novo Testamento. Também vou falar um pouquinho rápido as palavras sobre este mesmo comentário, porém na linha do Antigo Testamento. Mas enquanto isso, eu quero te convidar, te convocar você se inscrever no nosso canal aqui no lado esquerdo aqui, ó, vai aparecer uma telinhazinha aí, você se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário, tá bom? Se você já leu esta obra, se você tem ela por completo, se você pensa em comprar ou se tem outra obra que você deseja indicar para nós podermos estar apresentando aqui no nosso canal, tá certo? Então você sendo inscrito no nosso canal, ativando o sininho, todas as notificações dos vídeos, quando for lançado, por exemplo, hoje está sendo lançado um vídeo, você vai receber diretamente aí na timeline do seu smartphone ou do seu computador, tá bom? Então não se esqueça de ser membro aqui do nosso canal se inscrevendo. Mas o vídeo de hoje nós vamos estar falando unicamente desta coleção de livros chamado Livrozinho Vermelhinho, que a gente chama, né? Mas na verdade é o livro da cultura cristã, comentário do Novo Testamento, Dr. William Hendricks. Aqui eu tenho em mãos Romanos, do William Hendricks. É conhecido como comentário do William Hendricks, né, o comentáriozinho vermelho da cultura cristã. Esse comentário ele tem uma boa embasação bíblica, tem uma boa indicação teológica, e esta obra ela já está aqui completa no Brasil há um bom tempo, né? Um bom tempo ela já tem todos os livros que são narrando ou interpretando o texto bíblico. E o Dr. William Hendricks ele escreveu a grande maioria desta obra, porque não foi só ele, né? Alguns outros livros foram escritos pelo Dr. Simon Kistemaker, né? Ou Simon Kistemaker, que eu tenho aqui o volume 2 de Atos dos Apóstolos, são 2 volumes de Atos, volume 1, volume 2, aqui em mãos, volume 2, escrito pelo Dr. Simon Kistemaker, que é um PhD, um grande conhecedor do Novo Testamento, e esse comentário ele tem por linha, unicamente linha reformada, tá bom? Você que faz parte da Igreja Reformada, com certeza você já utiliza esse comentário. E da mesma forma, a cultura cristã também lançou em seguida ou simultaneamente o comentário do Antigo Testamento, que nós chamamos de comentário do candelabro, né? Porque tem esse candelabrozinho dourado aqui do lado. Aqui em minhas mãos eu tenho Lamentações de Jeremias, escrito por John Mackay, e no outro lado aqui embaixo eu tenho Levítico, escrito por Robert Voss. É considerado o melhor comentário de Levítico que já foi escrito na América Latina, tá bom? Esse livro aqui é considerado o melhor, mesmo sendo poucas páginas, 352 páginas, mas a sua aplicação, a sua exegese, a sua forma de utilizar o hebraico ele está se tornando um dos melhores livros, ou por não dizer o melhor comentário de Levítico que já foi escrito na América Latina e principalmente aqui em língua portuguesa. Quando a gente trata de melhor ou um dos melhores, não está indicando a questão por páginas, não é questão por quantidade de páginas, mas sim pela sua utilização e a sua facilidade na hora dos estudos e na hora de você argumentar alguma aplicação no seu sermão. Então os comentários aqui, mesmo sendo comentário de linha reformada e eu sou de linha arminiana, eu considero sim um dos melhores comentários que nós temos em mãos, porém há uma grande diferença entre o Antigo para o Novo Testamento. Mas antes eu quero falar sobre o comentário de Romanos. A carta de Paulo aos Romanos ela é considerada a primazia ou a coroa da obra paulina do Novo Testamento. Romanos é uma carta onde Paulo ele abre toda a sua mente na questão teológica, na questão doutrinária. É aqui onde Paulo ele vai ter mais liberdade de escrita, e quando eu falo de liberdade de escrita, eu estou falando que Paulo teve uma liberdade na questão de escrever para pessoas que eram da sua própria terra, da sua própria casa, da sua própria cultura. Nós sabemos que Paulo ele era um romano por nascimento, então isso trazia nele uma questão cultural que ele já entendia e por isso ele conseguia aplicar o evangelho de uma facilidade maior, né? Ainda que Jesus tinha dito que muitas das vezes o profeta não tem honra na sua pátria, essa questão que Jesus disse não foi questão doutrinária, mas foi questão de uma, vamos dizer assim, de uma questão, eu tô pensando aqui, quando eu vou pensando aqui, de uma questão indicativa, pronto,
A questão indicativa, quando ele está indicando a incredulidade dos povos de Cafarnaum, também da região da Galileia. Então por isso ele vai dizer que o profeta não tem honra dentro da sua pátria. Aqui já é diferente. Quando você utiliza-se de uma cultura e você utiliza o evangelho para dentro desta cultura, automaticamente você tem uma facilidade maior de anunciar o evangelho e a escrita. Então, carta aos Romanos Paulo tem essa facilidade. É tanto que foi essa carta que tocou o coração de Santo Agostinho quando vivia numa vida de bebedice, numa vida depravada. Ele conseguiu encontrar a verdade em cima da carta aos Romanos, onde ele foi confrontado com a verdade e trouxe à luz dessa verdade o arrependimento. Da mesma forma, Lutero também, quando vivia na prática da idolatria, preso à visão idólatra, ele conseguiu entender Romanos capítulo 1, quando diz que o justo viverá pela fé. Subir na escadaria de São Pedro ali em Roma, ele conseguiu entender o que é que Paulo estava querendo dizer. João Calvino também disse que a carta de Paulo aos Romanos é uma carta de grande valor doutrinário, ou seja, historicamente a grande maioria dos pais da igreja, para não dizer de todos os pais da igreja, e também de teólogos e estudiosos que já vieram aqui a esta terra, todos eles tiveram essa grandeza em cima da carta de Paulo aos Romanos. Então, quando você pega o livro do Wilhelm Hendricks, que foi um grande escritor, você tem em suas mãos uma utilidade gramatical e uma utilidade doutrinária muito grande, porque esse livro ele vai se tornar quase um comentário de versículo por versículo. Não sei se vai dar para vocês verem aí, mas eu vou mostrar aqui, ó. A gente consegue ver versículo 6 até o 8 de Paulo aos Romanos, e aqui ele está no capítulo 5 de Romanos, então ele vai falar, ele vai expressar uma questão doutrinária em cima do versículo 6 até o 8, quando Paulo diz: pois quando éramos ainda importantes, no tempo designado, Cristo morreu pelo ímpio, ou seja, então ele vai começar a trabalhar essa questão da morte de Cristo e a redenção. Não só isso, também você tem um texto de rodapé, eu vou mostrar mais uma vez, que esse texto de rodapé não é simplesmente uma indicativa bibliográfica, mas na verdade é uma aplicação teológica, uma visão teológica de algum argumento. Aqui está a indicação de 144, que é o número da indicação da nota de rodapé. Então você vai ter uma obra em suas mãos, onde vai trabalhar a exegese do texto, onde vai trabalhar a gramática, onde vai utilizar-se de uma visão doutrinária, volto a repetir, a visão doutrinária reformada, extremamente calvinista. Esse comentário ele se comporta extremamente calvinista. Veja a quantidade de rodapé, olha a altura deste rodapé, deste comentário aqui, onde ele vai tratar sobre a questão do versículo de número 11 do capítulo 5 de Paulo aos Romanos. Você tem uma introdução que vai te trazer à luz do contexto bíblico a visão de Paulo quando ele vai escrever a questão da carta aos Romanos. Você tem a visão do destinatário, você vai ter a aplicação, que sempre em parte é boa, você vai ter a questão do autor, você também vai ter a questão do livro de Romanos, ou seja, é uma introdução completa, porém concisa. Não é aquela introdução de 30, 40 páginas que você encontra em alguns outros comentários. Então ele vai te auxiliar no estudo e na aplicação do texto, por conta que ele vai trabalhar versículo por versículo. Em grande parte ele junta 2 ou 3 ou 4 versículos em uma só. Aqui no capítulo número 8, nós temos aqui a aplicação no versículo 2. Versículo 2 do capítulo 8 também tem uma nota de rodapé. Da mesma forma, utiliza-se o Antigo Testamento. Por exemplo, o Antigo Testamento aqui nós temos Levítico, então ele vai dentro dessa mesma pegada, quase idêntica, porém é uma visão diferente porque são outros autores. Por exemplo, você pega aqui a visão, o altar do incenso aromático. Então a diferença que vai ter do Antigo para o Novo é que o Antigo ele vai trabalhar temática, ele vai dar temas, como esse aqui, a questão do altar de incenso aromático. Então vai pegar o capítulo 4, versículo 7 e versículo 16 e capítulo 16, versículo 12. Então ele vai dar essa aplicação, você vai encontrar aqui, ó, aplicação do altar de incenso, e aí ele vai trabalhar os versículos e capítulos que trata somente desta argumentação. Da mesma forma, ó, você pega aqui o capítulo 14, versículo de 1 ao 32, disse o Senhor a Moisés, ó,
Então aqui começa já o estudo do capítulo 14. Então esta obra, por ela ser uma obra de cunho reformado, ela se torna também uma obra importante para nós que somos da área arminiana. Isso sabendo sondar aquilo que é proveitoso para nós. Então, esses dois comentários que eu quis fazer uma rápida apresentação, eu quero dizer que eles têm uma temática boa, interessante, e também trabalha unicamente na visão textual, na visão hermenêutica textual. O William Hendricks foi um grande autor, tanto que ele escreve quase todos os livros do Novo Testamento. O Simon Kistemaker também é um grande autor, ele completa aquilo que faltou, porque o William Hendricks chega a falecer e não consegue terminar. Então, o Simon Kistemaker ele vai lá e termina esta obra trabalhando dentro da mesma visão, dentro da mesma pegada que o William Hendricks trabalha. Geralmente você não vai ver muita diferença, tem, mas você não vai encontrar muita diferença, porque é quase a mesma pegada. E já o Antigo Testamento ele vai andar na mesma questão doutrinária reformada, porém ele pega uma visão um pouco diferenciada, porque são vários autores. Eu tenho dois livros aqui, Robert Weisson, Levítico, as Lamentações de Jeremias, John Mackay. Então são autores diferentes. Salmos é um autor, Provérbios, aí vai Jeremias, Ezequiel, que é 2 volumes. O Novo Testamento está completo. Já o Antigo Testamento ainda não, falta alguns livros ser publicado ainda, né? Jó não foi publicado, alguns profetas menores não foram publicados ainda, Daniel não foi publicado. Então o Antigo Testamento ainda não terminou, ainda vai ser publicado aos poucos. Acredito que vai ser publicado por completo, porque o novo já está publicado, tá bom? Então esse foi mais um pequeno review que nós fizemos aqui da semana, do comentário de Paulo aos Romanos, Dr. William Hendricks, e uma pequena apresentação dos dois comentários, Novo e Antigo Testamento. Eu não tenho eles completo, por isso eu fiz esse pequeno review, mas quando a gente utilizasse do comentário completo, tanto Novo como Antigo, a gente vai fazer um review mais detalhado sobre a visão de cada um, tá bom? O Novo Testamento é do William Hendricks com Simon Kistemaker, e o Antigo Testamento são de vários autores capacitados, gabaritados dentro da visão do Antigo Testamento. Então você não vai encontrar simplesmente uma visão única ou única lateral, mas você vai encontrar uma visão bíblica, uma visão de uma pegada hermenêutica correta dentro dos seus conceitos, tá bom? Então fica com esse review. Romanos, Dr. William Hendricks. Esse comentário tem em torno de 662 páginas. O comentário do Simon Kistemaker do Novo Testamento, volume 2, falta um ainda, certo? Volume 2, ele tem em torno de 686 páginas. Com o volume 1 você vai ter um comentário de mais de 1000 páginas só do livro de Atos dos Apóstolos, certo? E você encontra aqui também o Antigo Testamento, que não está completo, mas você tem Gênesis, tem Êxodo, tem Levítico, tem Números, tem outros comentários ainda que já foram publicados aqui. Levítico, do Antigo Testamento, o melhor comentário da América Latina, com 352 páginas. E você tem aqui Lamentações de Jeremias, que é um livro muito poético que vale a pena você estudar. Ele tem em torno aqui de mais ou menos 236 páginas. São 5 capítulos comentados sobre lamentações que vão trazer à luz das escrituras uma visão correta, bíblica e hermenêutica certa, tá bom? Então esse foi o nosso review de hoje, tá certo? Se você ficou conosco até agora, se você não é inscrito, se inscreva, curte e compartilhe também, tá certo? E todas as indicações desta obra estão aí na descrição do nosso vídeo. Então, até o próximo vídeo.